Filipenses capítulo 1, versículo 27. Amém? Amém? Vamos lá. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para ouvi-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Amém? Só até aí. Pode sentar. Mas eu vou falar um pouco agora sobre o livro de Filipenses, né? E como ele foi escrito, por que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, para a gente conseguir entender um pouco melhor do que essa passagem se trata e do que o apóstolo Paulo queria falar aqui nesse momento. Então, esse livro foi escrito por apóstolo Paulo para a cidade de Filipe, né, para os cristãos que viviam em Filipos. E essa carta foi uma das cartas que ele escreveu durante a sua prisão, uma das suas prisões, né? E os motivos por qual ele escreveu essa carta, basicamente são agradecimento pelas ofertas que eles tinham mandado para ele, através de Epafrodito, falar um pouco também da sua situação enquanto preso, que era uma das curiosidades que a igreja tinha em relação a ele, o plano de enviar Timóteo para com eles, e também falar um pouco sobre os falsos mestres e as coisas que estavam acontecendo lá na comunidade. Ele também traz alguns ensinamentos a respeito da alegria em Cristo e o contentamento, né? Essa carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, né? E através disso nós entendemos que Paulo vai narrar certas coisas que vão mostrar como nós devemos viver com alegria em Cristo a partir dessas situações, mas o ponto-chave dessa carta como um todo, ela é o trecho do capítulo 2, versículos 5 ao 11, que é aquele texto que fala sobre a humildade de Cristo e como ele é Deus e como não usurpou ser igual a Deus e como ele deu o exemplo de ser servo e se humilhou, né, para nos dar o exemplo de servo. Como eu falei, um dos motivos pelo qual Paulo estava escrevendo essa carta aqui é para mostrar a situação dele na prisão. E a situação que ele se encontrava, basicamente, ele estava esperando o julgamento de César para saber se ia ser solto ou se ele morreria. E a partir disso, ele começa a falar, né, sobre como ele se sentia meio constrangido assim, pelos dois lados. Né? Tanto por se ele morresse ali, tudo bem para ele, porque ele encontraria Cristo, e isso é infinitamente melhor. Mas também, se ele continuasse vivo e fosse solto, ele poderia continuar servindo a igreja e continuar exercendo e cuidando das pessoas daquela comunidade e de outras comunidades, né, também. E é nesse trecho que ele fala aquela frase famosa, né, que o viver, que o morrer é Cristo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, através disso nós conseguimos entender um pouco do que está se tratando essa carta. E do que ele está falando aqui? Ele fala sobre alguns sofrimentos que ele enfrentou na prisão e os motivos pelo qual ele chegou na prisão, que foi o motivo dele estar lá, basicamente é porque ele pregava o evangelho e ele foi perseguido por isso. E a partir disso, ele começa a encorajar os irmãos a viver de uma forma digna, viver de uma forma que agrade a Deus e que eles enfrentem esses sofrimentos, essas perseguições, eles resistam aos adversários e dessa forma consigam viver para a glória de Deus. A partir daqui, ele começa a falar sobre uma forma de viver, um modo digno de viver. E esse modo digno, ele fala que acontece através de 3 coisas, né? Que é a firmeza na unidade, a recusa do temor aos que se opõem e na disposição ao sofrer pelo Evangelho. Então vamos lá, vamos ler aqui o versículo 27 novamente.
Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, e lutando pela fé do Evangelho. E aqui ele traz um modo de vida que nós devemos viver, um modo digno, que deve ser uma prioridade máxima para nós. Então aqui, quando ele começa aqui, acima de tudo, vivam de modo digno. Então essa é a nossa prioridade máxima. Esse modo de viver é um modo que nós devemos viver e essa deve ser a nossa prioridade. Viver dessa forma é o que Deus quer para nós e nós precisamos nos empenhar para viver dessa forma. E aqui ele traz essa ideia de unidade, e estarmos firmes em um só espírito, traz uma ideia de unidade da comunidade. Lutar contra esses adversários, resistir e continuar na firmeza da fé. E também essa ideia de sofrer pelo Evangelho, né? Então aqui ele traz essa ideia de unidade como se nós fôssemos cidadãos de um mesmo país ou de uma mesma cidade, e através disso nós podemos ter essa mentalidade de que somos um mesmo povo que defende as verdades desse reino, dessa pátria, né? Então, assumindo essa pátria, que é a celestial, nós somos cidadãos da pátria celestial. Então, a partir disso, nós devemos viver desse modo, viver como cidadãos celestiais, mas que ainda não chegaram nessa cidade, não chegaram na Nova Jerusalém, mas não é por isso que nós não devemos viver como se fôssemos cidadãos desse local, né? É da mesma forma como a gente pode conhecer um gringo, uma pessoa que é de outro país e vem morar no Brasil, ou até mesmo de outra região aqui do Brasil, e quando vem morar aqui no Ceará, por exemplo, ele vive de certa forma acomodado às coisas dessa região, mas ele tem uma cultura, pelo menos no particular dele, pelo menos na sua casa, e algumas coisas ele permanece mantendo a cultura e mantendo as coisas como ele fazia no seu lugar de origem, né? Então, entendendo que nós somos cidadãos dessa pátria, nós devemos viver dessa mesma forma. Mesmo estando nessa terra que não é o que Deus nos preparou ainda, não é o que a obra de Jesus Cristo, não é a Nova Jerusalém, mas não é por isso que nós não devemos viver dessa forma digna do Evangelho. Vamos lá, versículo 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Entendendo que nós devemos viver nessa unidade de fé e dessa forma única, como um só povo que defende a sua pátria e tudo mais, nós entendemos que aqui o segundo ponto que Paulo traz é a ideia de recusar os adversários, né? Mas primeiro, nós entendemos que, além de não temer os adversários, nós precisamos saber o que são esses adversários, né? E esses adversários aqui são basicamente aqueles que se opõem à palavra, que dificultam que essa palavra seja disseminada e que dificultam a presença cristã em alguns ambientes, né? E, então, a partir disso, os adversários aqui, que Paulo relata para os filipenses, eram basicamente gentios, né? Pessoas lá de Filipos que não eram crentes, que não eram cristãos, e também os judaizantes que diziam que para crer em Deus e para viver dessa forma precisavam viver de acordo com os costumes do judaísmo. E a partir disso eles perseguiam os cristãos para que eles vivessem dessa forma e repreendendo eles, dizendo que a forma como eles viviam era uma forma errada e que eles precisavam viver de uma forma correta, que é de acordo com os costumes judeus ou de acordo com os costumes gentios, né? E a partir disso nós entendemos que quando o Paulo fala aqui que isso para eles é prova de perdição, tipo, nós resistirmos a isso, resistirmos a essa forma de ver, é uma prova de perdição, é porque isso pode demonstrar com que resistir a essa forma de viver, a essa cultura, testifica que a nossa fé não é verdadeira o suficiente para nós nos posicionarmos ou para nós vivermos dessa forma. Então,
nós entendemos que nós temos sim adversários e que eles dificultam como que a gente exerça a nossa fé e que exerça essa forma digna de viver. Então, a partir disso, Paulo vem nos trazer esse encorajamento, né? De não temer essas acusações, de não temer essas ameaças e permanecer firmes no que nós acreditamos e nas verdades que nós professamos. E entendendo que essas pessoas são nossos adversários e tudo mais, mas nós não devemos tratar eles, nós devemos odiar essas pessoas, não devemos viver de uma forma tratando essas pessoas maus ou qualquer coisa desse tipo. Mas nós devemos tratar essas pessoas a exemplo de Cristo, que é com humildade, né? O ponto-chave dessa carta é a ideia de viver o exemplo de Cristo e viver essa humildade. Então, entendendo que nós temos sim adversários e que nós não odiamos eles, mas vivemos de acordo com o que nós acreditamos, mas não rejeitando o que eles falam, mas sim tratando eles com sabedoria, com amor, com humildade. E através disso, entendendo que como nós somos cidadãos celestiais, nós vivemos de acordo com uma justiça que não é nossa. Não é a justiça que nós devemos fazer alguma coisa através... Tipo assim, se uma coisa nos acomete, nós não devemos lidar com isso através da nossa própria justiça. Mas entendendo que nós somos cidadãos celestiais, nós vivemos de acordo com a justiça divina. Então, através disso, nós entendemos que não devemos tratar essas pessoas mal, de forma mal, né, em oposição, mas continuar firme, não temendo essas ameaças e com humildade, tratar essas pessoas com humildade. Então, entendendo aqui que o ponto que Paulo fala é que a gente não deve ceder através dessas ameaças e nos manter firmes. Isso nós já entendemos. Mas por que nós devemos nos manter firmes, né? Porque a ideia aqui é que se nós recuássemos, isso poderia testemunhar que o que nós acreditamos realmente não é algo real. Então, isso pode testificar para eles que essa forma incisiva de viver essa vida, de nos oprimir, não sei o quê, de nos trazer acusações, realmente funciona. Então, se nós somos ameaçados e isso não testifica a forma como nós devemos viver, nós não defendemos isso, ou isso faz a gente esmorecer, isso faz com que a gente não permaneça firme nessas verdades, ou qualquer coisa desse tipo, isso testifica para eles que realmente é um sinal de perdição. É uma ideia de que se nós não resistimos e não nos mantermos firmes, então realmente o que nós acreditamos talvez não seja verdade. Talvez a gente não acredite realmente no que nós professamos, né? E entendendo também que a ideia que para nós isso é um sinal de salvação é que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos manter firmes em meio à acusação. Só Deus pode fazer com que a gente continue firme, mesmo em meio a tanta oposição assim. Então, vamos lá, versículo 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Irmãos, aqui com relação a Cristo, nos foram dados dois privilégios, né? Que aqui Paulo fala que é tanto a graça de sofrer por ele, como a de crer nele. Então, nós entendemos que a primeira graça, a graça de crer em Cristo, é algo que é feito exclusivamente por meio da fé. Nós só podemos crer nele, só podemos alcançar essa graça através da fé. E essa fé, ela nos é implantada através do momento que nós escutamos essa palavra. Não é algo que nós podemos gerar em nós através da nossa própria força ou pelas coisas que a gente, tipo assim, magicamente, por exemplo. Nós, enquanto seres humanos pecadores, não conseguimos escolher a Deus, mesmo que nós quiséssemos. Porque nós sempre escolhemos o pecado. Nossa natureza é caída e, a partir disso, nós entendemos que nós nunca escolheríamos a Deus, se não fosse uma intervenção dele. Então, a partir do momento que nós escutamos essa palavra, Deus coloca a semente da fé no nosso coração e, a partir disso, nós podemos desfrutar dessa graça que é realmente crer nele. Então, entendendo que isso tudo, essa ideia de resistir por meio da fé, essa ideia da própria fé que é implantada em nós, é uma ação de Deus, nós entendemos que isso é feito inteiramente por meio da graça e não por um esforço nosso.
Amém? E através disso, nós devemos lutar pelo Evangelho para que mais pessoas possam ver isso. Porque da mesma forma como nós fomos, como essa fé foi implantada em nós através da graça e através de quando nós ouvimos a palavra, nós entendemos que como esse povo unido que luta por essa fé, que permanece firme, que resiste aos adversários e sofre por esse evangelho, nós entendemos que mais pessoas precisam escutar essa palavra para que mais pessoas creiam em Cristo. Então, nessa tarefa de testificar na nossa fé, de testificar o que Cristo fez por nós e entender que essa fé foi implantada por meio de Deus através da palavra, nós devemos também fazer isso. A partir do momento que nós resistimos a isso e que nós pregamos essa palavra, mais pessoas podem chegar a Deus. Amém? Então, entendendo que essa graça de crer nele é uma graça que foi feita por meio de Deus, nós entendemos também que existe a graça de sofrer por ele. Então, essa graça de sofrer por ele é uma forma de participarmos do sofrimento de Cristo. Então, a gente vai ver um pouco agora do que acontece com aqueles que sofrem por Cristo, né? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Amém? Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Amém? Então, aqui, irmãos, esse texto de Timóteo, ele fala basicamente, em algumas traduções, se sofremos com Cristo, também com ele reinaremos, né? E se o negarmos também, ele nos negará. Então, dessa forma, entendemos que por que nós devemos resistir a isso, né? E por que nós devemos assumir essa graça também de sofrer por Cristo, e não somente a de crer nele. Porque através desse sofrimento, nós realmente testificamos que nós acreditamos, testificamos a obra de Cristo na nossa vida, e através disso nós reinaremos com ele futuramente. Amém? Mas ao contrário disso também acontece. Se nós o negarmos, se nós o negarmos, ele também nos negará. Então, através disso, nós percebemos que ou nós sofremos por ele e com ele reinaremos no futuro, ou nós vamos o negar quando essas provações e esses adversários nos acometerem, e ele também nos negará no futuro e nós não conseguiremos entrar na Nova Jerusalém. Amém? Então aqui, mas também nem todos esses sofrimentos, eles são graça de Deus. Nem tudo que a gente sofre é através da graça de Deus. Nós entendemos também que o sofrer, às vezes nós sofremos por causa dos nossos pecados e por viver uma vida de pecados, uma vida que não agrada a Deus, e não fazer nada a respeito disso. Então entendemos que, como eu falei no último sermão, a ideia de como as provações elas moldam o nosso caráter e como Deus usa essas provações para nos amadurecer na nossa fé, para cuidar de nós e para fazer com que a gente volte aos caminhos dele. Então, a partir do momento que nós sofremos pelos nossos pecados, por cometermos esses pecados e viver uma vida de engano sem arrependimento, Deus traz essas provações, esses sofrimentos, para que a gente volte a andar de acordo com a sua vontade. E também existe outro tipo de sofrimento que não é graça de Deus e que não é por causa dos nossos pecados, né? Que é aquele sofrimento que é basicamente para que a glória de Deus seja manifesta, né? No capítulo 9 de João, tem aquele texto famoso que é sobre quando um dos discípulos pergunta a Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse assim? E Jesus fala: ninguém pecou, mas ele é dessa forma para que a glória de Deus seja manifesta nesse momento. Então, entendendo isso, irmãos, nós entendemos que a gente vai sofrer basicamente por defender essa palavra, por viver dessa forma. E por viver e defender isso, nós entendemos que o mundo ele vai nos oprimir, ele vai fazer coisas com que a gente... vão fazer coisas para que a gente deixe essa fé e que a gente largue essa fé. Porque eles não estão se importando muito com a forma errada de viver. Eles não estão se importando muito de viver na imoralidade, viver com uma vida que desagrada a Deus, na desonestidade.
o que realmente os incomoda é a palavra da cruz e viver essas verdades, né? A verdade do evangelho é o que realmente incomoda essas pessoas. Então, a partir do momento que isso incomoda elas, elas vão nos combater mesmo e fazer com que a gente largue esse modo de viver. Amém? Vamos lá, versículo 30. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Então, aqui Paulo ele volta à ideia do sofrimento, né? E ele fala aqui, irmãos, que basicamente todo esse sofrimento que os filipenses estavam passando e que nós também passamos, eles eram basicamente algo que ele já não era algo que ele não tivesse passado, ou que Cristo não tivesse passado, né? E ele fala também, quando ele vai relatar sobre a sua prisão, como estar preso por causa de Cristo facilitou com que a palavra de Deus fosse propagada. Então, quando ele fala que as pessoas que estavam lá na prisão, que estavam naquela cidade, elas sabiam que Paulo estava preso ali por pregar o evangelho e por defender e continuar firme professando essas verdades. E ele fala que a partir desse testemunho, a partir de sofrer por isso, e a partir do momento que as pessoas sabiam que ele estava ali por isso, eles tiveram mais coragem para pregar o evangelho e viver dessa mesma forma, viver dessa forma digna, mas também isso facilitou com que as pessoas que estavam lá, os carcereiros e as pessoas com quem ele falava durante a prisão, ouvissem aquelas verdades com mais atenção e com o coração mais aberto, realmente pensando, entendendo que se ele está ali realmente preso e ele continua defendendo essas verdades, continua vivendo dessa forma, continua pregando isso, tem alguma verdade por trás disso. Então, Paulo aqui nos ensina, através desse exemplo, que os sofrimentos, eles são uma ferramenta de Deus para que o evangelho seja propagado. Então, entendendo que nós precisamos pregar esse evangelho para que mais pessoas cheguem à fé, e que esses sofrimentos eles produzem essa facilidade com que essas pessoas acreditem no que a gente está falando através do nosso sofrimento, é uma coisa que nós devemos nos alegrar através disso. Amém? Vamos lá. Então eu vou trazer algumas aplicações aqui para a gente fechar essa mensagem. Se você quer crer em Cristo, você também deve aceitar a graça de sofrer por Ele. Porque não é apenas crer nele, que não é a graça apenas de crer nele que Deus nos reservou, mas também a de sofrer por ele. Então, entendendo isso, nós devemos agradecer e se alegrar através desses sofrimentos, mas não só isso, irmãos. A parte principal é se manter realmente firme nessas verdades. E que isso não faça com que a nossa fé se enfraqueça ou que a gente desista da nossa fé. E que a gente realmente se firme nisso, entendendo que essas verdades são realmente verdades e que Cristo realmente é real e que Ele realmente nos preparou algo. E através disso, nós podemos realmente viver dessa forma digna que Paulo fala aqui. Amém? Nós somos cidadãos da pátria celestial e nós somos corpo de Cristo. E por esse motivo, nós precisamos manter uma conduta de acordo com essa verdade, com essa verdadeira pátria que a gente vive, né? Entendendo que nós somos cidadãos celestiais, como eu já falei, nós devemos viver por Cristo, através disso, com essa verdade em mente, e realmente defendendo essa pátria, vivendo dessa forma, para que Cristo ele seja exaltado através disso, e que a nossa maneira de viver seja realmente digna do Evangelho. Amém? Mas também nós devemos lembrar que nós somos brasileiros ainda e que nós devemos viver debaixo da conduta e debaixo da Constituição Nacional. Então não é porque nós vivemos, nós devemos viver de acordo com essa pátria celestial que nós vamos viver de uma maneira libertina, não é por isso que nós devemos viver de uma maneira que não considera o que a Constituição diz ou o que as autoridades dizem, mas pelo contrário, nós devemos viver da mesma forma como Cristo viveu, da mesma forma como Ele veio como cidadão celestial e viveu aqui debaixo das autoridades, vivendo de acordo com
com a vida que ele vivia antes, mas mesmo assim se submetendo à forma como as pessoas se submetem, né, às autoridades e à justiça desse mundo. Então é dessa forma que nós devemos viver. E Pedro, ele traz uma ideia sobre essa ideia de assumirmos essa pátria e de como nós somos peregrinos nesse mundo, né? E a ideia de ser peregrino aqui é realmente essa ideia de viver aqui, entendendo que nossa passagem aqui é passageira, que nós somos de outro lugar e que isso demonstra realmente uma coisa que viver a imagem de Cristo. Isso realmente, viver dessa forma, viver como peregrino, entendendo que essa nossa cidadania, ela é uma coisa que nós vamos assumir, que nós devemos assumir, da mesma forma como Cristo fez, é dessa maneira que nós devemos viver. Então, vamos lá. Nós temos que nos alegrar, irmãos, também, por esse privilégio de viver e sofrer por isso, e de pregar esse evangelho, e de viver dessa forma, né? Entendendo que a gente assumiu tudo isso, assumiu essa cidadania, e assumiu o que Deus realmente quer para nós nesse momento. Pedro fala sobre essa ideia de se alegrar, sobre pregar o evangelho e sofrer por isso. Ele fala daquele trecho famoso, que essa é uma missão que nos foi dada, que os anjos almejavam isso, né? Mas que isso foi designado a nós. Essa ideia de ser embaixador de Cristo nessa terra e ser cidadão de uma nova cidade, de uma nova pátria, mas estar aqui nesse mundo como embaixadores, né? E pregar esse evangelho é uma forma como de viver que os anjos almejavam viver. Os anjos almejavam pregar esse evangelho e viver dessa forma, mas isso não foi designado a eles, foi designado a nós. Por esse motivo, nós devemos viver com alegria ao pregar isso e ao viver essas verdades. Amém? E como eu já falei, a ideia de viver essas verdades e assumir essa cidadania não nos dá o direito de viver de forma livre. Eu vou trazer o que Pedro fala no capítulo 1 da primeira carta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Amém? Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, como soberano, quer sejam as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor do que os praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé e temam a Deus e honrem o rei. Amém? Então aqui Pedro nos traz essa forma. Isso que eu já falei, mas através da Escritura, né? Entendendo que não é porque nós vivemos dessa forma que nós devemos não submeter às autoridades ou qualquer coisa que seja, ou estar livre para viver de forma mal ou da forma que desagrada a Deus. E também, nós não podemos reagir de forma ruim a essas diversas provações que nos acometem, ou de forma ruim por causa dessas autoridades. Não devemos viver de uma forma que desagrada a Deus por esse motivo. Então, continuando aqui, 1 Pedro, versículo capítulo 2 e versículo 21 agora. Amém? Porque para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele também, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças,
mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelha, agora, porém, se converteram a um pastor e bispo da alma de vocês. Amém. Então aqui, Pedro também reafirma o que eu falei aqui, né? Essa ideia de que viver tudo isso, resistir a tudo isso de forma santa, de forma digna, de acordo com as verdades de Deus, a exemplo do que Cristo fez, quando os malfeitores vinham falar algumas coisas e tudo mais, ele não rebatia isso com insultos, ele não rebatia isso com mal, mas ele vivia com humildade, com amor e tratava essas pessoas como ele é, né? Como Cristo é, com amor e com humildade. E dessa forma nós devemos viver com isso através do exemplo dele. Entendendo que tudo isso, todos esses sofrimentos, viver isso, resistir aos adversários, defender a palavra de Deus com coragem, com firmeza na fé, e viver unidos como uma pátria só, tudo isso é um motivo de alegria, porque tudo isso que a gente vive, todo esse sofrimento, eles produzem no final o que a gente mais almeja, que é a nossa salvação. Amém? Então é isso, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Amém.